Olá, é, meu nome é Flávio, para quem não me conhece, e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E é um grande privilégio pregar e falar da palavra de Deus, e uma grande responsabilidade também mostrar, né, a verdade, a palavra de Deus. Então, Mateus 25, quer dizer, desculpa, Mateus 25 diz as parábolas das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando assim as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas no sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas as virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, e chegou o noivo. Eis que estavam apercebidas, entraram com ele às bordas e fechou a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nessas, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabes o dia nem a hora. Bem, meus irmãos, essa é uma passagem que Jesus mostra sobre a igreja. É uma parábola das 10 virgens, onde que Jesus mostra sobre a nossa vida, a nossa caminhada. O azeite significa a presença de Deus na nossa vida. É muito sério o que eu vou dizer sobre muitas coisas que tem hoje no meio evangélico, no meio cristão. Muita gente e muitos se contaminando com o mundo, se contaminando com as coisas desse mundo. Eu não quero aqui, nesse objetivo de falar esse vídeo, não é para você curtir ou fazer famoso. Eu não quero. O meu objetivo não é ficar famoso no YouTube e nem ganhar dinheiro com isso. Meu objetivo simplesmente é alertar os crentes, alertar a igreja, alertar o povo de Deus, alertar os cristãos de verdade, a cristão que às vezes está aí vivendo iludido, enganado, no meio de umas coisas tão terríveis que têm acontecido no meio gospel, lixo gospel hoje, que é um lixo, uma porcaria. Os mercenários, cantores famosos, usando a palavra de Deus para beneficiar, para se promover. Ficam estrelas gospels, estrelinhas, pastores dominadores, pastores que gostam de dominar sobre a ovelha, pastores que se acham dono da ovelha, pastores que se acham donos. Eles são donos de instituição, de paredes. Muitas das vezes eles se empoderam de um poder falso, mentiroso, que é iludido, que tentam dominar sobre as pessoas, sobre ovelhas. A Bíblia alerta sobre essas coisas, meus irmãos. A Bíblia fala que vai surgir falsos mestres, falsos enganadores, tentando enganar o povo de Deus, se possível até os eleitos. A Bíblia fala sobre os eleitos. Existe um povo eleito de Deus e eles vão tentar enganar. Muitas vezes eles são lobos disfarçados de ovelhas. Muitos pastores e líderes das igrejas hoje são mercadores da fé. São mercadores, são mercenários. O que eles querem é engordar,
é benefício próprio, é ficarem ricos e usam de artifício a palavra de Deus, usam a Bíblia para se beneficiar da riqueza. É tão podre isso no meio da igreja. Mas Jesus disse das 5 virgens nécias e as 5 prudentes. Jesus fala, lá no livro de Apocalipse tem outro, onde Deus revela a João a escatologia, né, as coisas do futuro que iria acontecer. E lá mostra a prostituta, uma mulher de escarlate, uma prostituta. Ali João está vendo uma igreja que se prostituiu com o mundo, uma igreja que se prostituiu com o pecado, que levava e tomava o cálice da ira de Deus. Sabe o que João está falando ali? Sabe o que Deus está revelando a João ali? A igreja, a podridão. Deus está revelando a João a podridão da igreja dele. Está revelando ali pessoas que se contaminaram, pessoas que não levaram suas vestes brancas, que não lavaram no sangue do Cordeiro, que não se purificaram. Hoje é muito comum no meio da igreja ter igreja gigante, igreja cheia, igreja, pessoas convertidas emocionalmente. No espírito não converteu não, mas emocionalmente choram, né? Cantam louvores, adoram, mas são simplesmente na emoção. Não há conversão. Não há conversão no coração, na mente. Não há transformação de pensamento. Não há conversão aqui. O país está vivendo essa corrupção e muita gente põe a culpa na política. Eu não ponho a culpa somente na política, porque o político veio do povo. E o povo é que é corrupto. A nação que é corrupta. Hoje, crescimento evangélico tem demais. O que mais está tendo é o crescimento do evangelho. Mas pergunte para mim, será que todas essas pessoas realmente experimentaram um novo nascimento? Será que todas essas pessoas que estão no meio, que se diz evangélico, será que realmente tiveram uma experiência com Deus que transformou a sua mente? Será que realmente muita gente tem vivido carregado a cruz? Será que todas essas pessoas têm levado a sério a palavra de Deus e levado a um Deus sério, um Deus santo, um Deus que é justo, um Deus que vai voltar? Será que muita gente tem realmente experimentado da presença de Deus? Ou será que simplesmente são pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, levam o nome de evangelho, levam o nome de cristão? Cristão significa parecido com Cristo. Cristão tem que experimentar um novo nascimento, nascer de novo, se arrepender, converter. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Hoje tem essa grande massa gospel, grande massa cristã, uma porcaria de música gospel, porcaria, são porcarias mesmo, não tem qualidade na música, não tem qualidade, não tem sinceridade no louvor. A verdade é que muita gente estão ali, mas a intenção não é louvar e glorificar a Deus. A motivação real do coração dessas pessoas são ficarem ricas, são beneficiar daquilo. Não é ser instrumento de Deus, não é ser. E eu não estou falando de todo mundo, que existem os sinceros, existem os remanescentes, existem os verdadeiros. A igreja de Cristo no mundo, existe os verdadeiros. Porque a Bíblia fala que o diabo vai tentar enganar até esses, os escolhidos, os eleitos de Deus, né? Eu queria dizer uma palavra que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 2.
Timóteo 2:3. Sabei, pois, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Foge também desses, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas às várias paixões, que aprende sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. De modo, porque Jambre e Jabes resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade. São homens de todo corrompido na mente, rebroto contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com aqueles. Paulo escrevendo a Timóteo aqui, ele relatou, né, do que iria acontecer. Saber, pois, nos últimos dias. Então, Paulo relatando a Timóteo, falando do futuro para Timóteo. Como ia ser os últimos dias. Os homens hoje têm forma de piedade, parece, né? Forma de piedade. É o que a igreja está vivendo hoje. Forma, mas não é. Forma, mas não é cristão. Não é crente. Estrelas gospel, estrelinhas gospel. É muito triste isso. Estrelas gospel, estrelinhas gospel. Vão na igreja, pegam a Bíblia, vão lá, lê a Bíblia. Mas será que realmente essas pessoas experimentaram o poder de Deus? Será que realmente elas conhecem o Espírito Santo? Elas sabem? Será que elas têm o temor de Deus no coração? Será que essas pessoas prestam e pensam que um dia elas vão prestar conta diante de Deus? Todos nós vamos perecer diante de um tribunal de Cristo. Será que essas pessoas têm um pingo de consciência disso? Ou não? Ou elas pensam que a vida é somente aqui na terra, é enriquecer, é ganhar dinheiro? Certo, meu irmão? Eu não sou contra as pessoas prosperarem na vida. Eu não sou contra as pessoas terem condição melhores. Mas eu sou contra o que eles fazem com a palavra de Deus. Eu sou contra o que eles fazem com o Deus Santo. Eu sou contra. Eu sou contra o que eles fazem com a verdade. E enganam muito. E, portanto, eu queria deixar essa mensagem. Não é para você, não é para ficar famoso. Minha intenção nunca foi ficar famoso. Minha intenção não é ganhar curtidas, números. Eu não me preocupo com isso. E Deus sabe muito bem disso. Que eu minha intenção nunca foi de buscar a minha glória. Mas é sim anunciar a verdade, falar a verdade para o povo. Que o povo precisa aprender. Hoje, as igrejas têm tirado a palavra de Deus, têm substituído a Bíblia, têm tirado escola bíblica. Pense bem, qual igreja você está congregando, se essa igreja prioriza a palavra de Deus, se essa igreja é doutrinada na palavra, se essa igreja tem e ensina a verdade para você, se essa igreja realmente tem compromisso com Deus, se essa igreja realmente tem compromisso com a verdade. Pense muito bem. Se o seu pastor se preocupa com a sua vida e não com o seu bolso, se o seu pastor preocupa realmente com a sua vida espiritual, se o seu pastor preocupa com a eternidade, se o seu pastor preocupa, verdade, saber como é que você está, porque a sua vida, nós temos o sumo pastor que é Jesus, mas ele é pastor sobre você. Ele é responsável pela sua vida. Deus confiou a ele a sua vida para ele prestar conta diante de Deus de tudo que ele fazer. Ou ele vive em função do reino,
ou para si próprio. Então pense bem, meu irmão. Pense bem, minha irmã. Qual igreja você está congregando? O Cristo que você está servindo? Pense bem nisso. Pense bem. Cresça no conhecimento da palavra, no entendimento das coisas. Não seja... Jesus disse assim que as minhas ovelhas, ela conhece a minha voz e não segue a voz de estranho. Portanto, se você é ovelha de Cristo, se você é ovelha do Senhor, e você está em dúvida, em xeque da sua igreja, o seu pastor ou qualquer outra pessoa que é líder sobre você, que ele não é um intocável, ele não é um ungido, não, entendeu? Ele não é esse homem. Se ele faz isso para te dominar, ele está totalmente equivocado. Ele não conhece a Cristo, ele não conhece a Deus. Então, eu falo isso com muito temor no meu coração, muito temor de Deus mesmo, porque as coisas de Deus são muito sérias. E hoje, igreja são eu e você. Igrejas são pessoas. Templos, simplesmente um lugar para a gente reunir e adorar a Deus. Mas igreja de verdade, ela não é um número, como muitos pastores têm preocupado mais com número, crescimento, a qualquer preço, a qualquer... Entendeu? Números é status, poderes que eles querem. Não se iluda em viver com uma igreja de aparência. Não se iluda em viver numa igreja que carrega um brilho. Talvez essa igreja carregue um brilho tão grande diante do mundo, mas será que ela carrega um brilho diante do céu? Será que ela carrega um brilho diante de Deus? Será que as vestes delas estão brancas? Será que realmente são pessoas de Deus? Então essa mensagem, que Deus possa esclarecer sua mente e te fazer voltar na palavra dele, que o Espírito Santo ilumine sua vida e seu coração, ilumine os seus pensamentos, sua consciência, porque a fé, ela não é uma fé cega. A fé tem ciência daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe.